Olá, um bom dia a todos. Eu sou o Padre Dúcio, da Comunidade Missionária de Vilareja. Estamos vivendo o mês de agosto, o mês das vocações, e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha vocação sacerdotal, missionária. Pensar nisso logo penso a quando era criança. Lembro uma vez, logo depois da festa das mães, nós, como criança, na escola fazíamos muita festa para as mães, era bem preparada. Então tinha teatro, tinha música, dança, tinha cantos, assim, tudo isso. E logo depois dessa festa, o padre da minha paróquia, da paróquia onde fui criado, lá na Itália, se aproximou e me perguntou: "Você gostaria de se tornar padre?" Eu tinha 7, 8 anos e eu fiquei sem palavras. Acho que fiquei paralisado, porque essa pergunta chegou do nada, inesperada, não imaginava uma coisa assim. Então eu falei que não, logo falei que não. Depois comentei com meus pais, rimos juntos assim por tudo isso, mas a coisa ficou lá. Talvez ele pensou nisso, porque eu naquela época participava do curso de formação para as coroinhas que ele fazia, então quem sabe. Mas naquele momento só medo, foi assim. Depois os anos passaram e mais ou menos 17, 18 anos é aquela idade em que uma pessoa pode, se pergunta o que vou fazer na vida. Então eu lembro um dia, também neste caso, do nada parei e comecei a pensar: mas o que vou fazer de verdade na minha vida? Pensei em muitas coisas. Na época eu estudava o segundo grau, depois estava também tocando o oboé, estudava no conservatório, e uma possibilidade era mesmo isso, poder viver tocando numa orquestra, assim. Mas naquele momento eu pensei: mas o que é que eu de verdade desejo para mim? E pensei numa escolha de doação, doar a vida, algo para os outros, pelos outros. Eu lembro quando criança, muitas vezes fazíamos atividade para os mais pobres, íamos visitar os idosos, depois fazíamos coleta de ferro, de papelão, tudo para ajudar as pessoas que mais precisavam. E tudo isso mexia muito comigo, eu gostava bastante. Onde os meus pais moram, onde eu morava, tem muitos morros assim, então subida, descida, mas o desejo de ajudar os outros preenchia o coração. Então fazia com muito prazer essas coisas. Então, 17, 18 anos, essa pergunta, e lembro que o momento particular foi depois que eu me formei no segundo grau. Por quê? Porque recebi um convite para participar de uma peregrinação de Arezzo a Laverna, lá na Itália, 50 quilômetros mais ou menos, algumas etapas. É uma peregrinação pensada mesmo para os jovens e talvez com este intuito vocacional. Eu lembro que entre as várias etapas teve uma numa comunidade de dependentes químicos. Antes da missa eu confessei e lembro que naquele momento, não sei como, mas saiu o meu desejo de ser padre. Lembro que o confessor começou a chorar e eu também com ele, mas também para mim foi uma coisa inesperada, saiu assim. Porém, essa coisa um pouco comecei a pensar, refletir um pouco mais sobre isso. Depois, sendo que gostei muito, eu lembro que recebi um convite, logo que voltei dessa peregrinação, para participar das férias missionárias na comunidade missionária de Vilareja, que ficava a 350 quilômetros da minha casa. E mesmo porque, como falei antes, gostei daquela experiência, pensei: tá bom, vamos ver o que vai acontecer. E para mim, aqueles dias, mais ou menos eram 15 dias, 2 semanas, mas aqueles dias foram dias de graça. Experimentei uma alegria incrível. Vocês imaginem que Vilareja, mesmo onde nasceu a comunidade, é um lugar muito úmido, quente,
cheios de pernilongos. No verão é impossível, porque tem muitos canais, então, mas milhares e milhares de pernilongos. Mas eu, não obstante tudo, lembro a alegria daqueles dias. Isso ficou, para mim, foi uma luz muito grande, porque nós trabalhávamos pelos outros, trabalhávamos para as missões, para as pessoas mais pobres, também naquele caso coleta de material, muita coisa, e mesmo suando, cansando demais, uma alegria incrível. Então isso me questionou. E depois, a outra coisa foi mesmo um encontro com a realidade do pobre, através de missionários que tiveram, que passavam a experiência deles, que foram ao Brasil, que foram à África, assim. E lembro que depois de uma semana, para mim era claro, a minha vida tem que ser doada para os pobres. Então imaginava 5 horas tocando o oboé, 6 horas tocando, 7 horas, ou 5, 6, 7 horas doadas pelos irmãos mais pobres. E pensava, nossa, não tem como comprar as coisas. Vale muito mais doar a vida pelos outros. Então foi assim que naquele momento, naqueles dias, escolhi fazer uma caminhada, mesmo para discernir, para compreender o que Deus de verdade queria. E ao longo dessa caminhada, descobri também uma outra coisa muito importante. Descobri o amor de Deus para comigo, ou pelo menos tomei mais consciência, sabia do amor de Deus para comigo, mas naqueles dias, naquele tempo, que depois foram alguns meses, tomei mais consciência do quanto Deus me amava, então o desejo de amar. Então, a alegria, aquela alegria que durou por vários meses, depois o encontro com a realidade do pobre, que abriu como um novo horizonte na minha vida, tanto que pensei, nossa, mas eu muitas vezes escutei falar dos pobres, então tomei consciência também da minha indiferença diante dessa multidão de todas as pessoas. E depois compreender o amor de Deus recebido. Então pensei, não, minha vida tem que ser doada. E assim eu encontrei a comunidade em agosto de 1989 e em setembro de 1990 escolhi doar a vida para me tornar padre missionário. Eu entrei já tendo essa consciência, mesmo pensando nisso. O homem precisa sobretudo de quê? Qual é a necessidade mais profunda? É mesmo o encontro com o amor de Deus, que dá vida, que liberta, que permite se levantar. E nestes anos, como padre missionário, eu acho que o presente maior que Deus me fez foi mesmo o encontro com o pobre, com estes irmãos, um encontro que sempre me deu muita luz, muita vida, muita consolação, força, coragem. É um testemunho de vida dos pobres, a luta. De verdade, é um dom muito grande e, sobretudo, o testemunho da fé. Eu acho que o encontro com o pobre, o dom maior é mesmo isso. Foi o testemunho da fé diante de situações bem difíceis, mas pessoas que lutam olhando para Deus. Então eu sinto de agradecer porque estes encontros que continuam, sinto que me fortalecem na fé, na esperança e na caridade. Muito obrigado. Eu ofereço, peço para vocês continuarem rezando também pelo meu sacerdócio, para que eu possa ficar fiel a este chamado que Deus me deu. Com Deus e que Deus os abençoe sempre mais. Amém.